Fala galera, beleza? Vamos gravar hoje a terceira e última parte da nossa calculadora. E eu queria pedir desculpa pela demora, mas é que eu participei de um hackathon e depois eu tive que fazer umas outras coisas e eu acabei me enrolando e não fiz. Mas hoje a gente vai fazer a terceira parte, tá? Para quem ainda não assistiu a primeira e a segunda, eu vou deixar aqui em cima o link e também vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E antes de começar, eu queria pedir para quem ainda não é inscrito que se inscreva, e quem já é inscrito e ainda não tem o sininho ativado, ativa ele, porque é assim que sair novas gravações vocês serão lembrados, beleza? Então, recapitulando para quem faz tempo que a gente começou, né? Então, quem ainda não viu, a gente está fazendo essa calculadora, tá? Essa foi a última parte que a gente fez. Na primeira parte a gente criou todo o layout. Nessa segunda parte a gente criou a parte de states do nosso projeto, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje, a gente vai dar continuidade, só um minutinho, a parte do state, né? O que a gente fez foi os props. Um exemplo aqui é o valor, que é um props que a gente passa para o nosso componente botão e a gente usa ele aqui dentro. Agora a gente vai começar num outro conceito, que é o state, tá? O state é o que mantém o estado do objeto, tá bom? O props, ele são as informações de um componente, né? São as propriedades dele. E o state, ele mantém aquelas informações de dentro do componente, tá? Assim vocês vão entender melhor assim que eu começar a mostrar para vocês, beleza? Então vamos começar aqui pela nosso componente calculadora, tá bom? Como vocês podem ver, hoje ele não está fazendo nada, ele simplesmente está passando um props para ele, que é o valor para cada teclazinha dessa, beleza? O que a gente vai fazer agora, a gente vai criar uma ação. Por quê? Porque toda vez que ele clicar em um botãozinho da nossa calculadora, ele vai ter que mandar essa informação, tá? Para a gente poder fazer o cálculo. Então ele vai ter que manter essa informação. Então a gente vai chamar primeiro aqui, ó, para cada um deles, a gente vai criar um props chamada ação, tá? Que nome que a gente vai dar? Vamos dar de selecionar dígito, tá? Então a gente vai usar essa mesma props para todo mundo, tá bom? Então tá, então deixa eu fazer aqui mais rápido. Vamos colocar um para cada, tá? Na verdade, as operações a gente vai colocar um outro, tá bom? Depois eu vou alterar. Então, para cada operação, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar um selecionar operador, porque a gente vai ter que saber qual foi a operação que a gente quer realizar, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, selecionar operação. Dá pra gente usar o mesmo para todos. Eu vou mudar aqui o operador. Selecionar operador no menos. Selecionar operador. O que deu de errado aqui? Deixa eu ver isso aqui. Certo. No pontinho, não, o pontinho é dígito. Tá, aqui no C vamos criar um só para ele, limpar, e vamos criar um para o igual, e vamos dar uma operação de igual. Por quê? Porque a gente vai ter que saber toda vez que ele aperta o igual para a gente fazer o nosso cálculo, tá bom? Vamos aqui no pontinho, vamos usá-lo também como selecionar dígito. Certo? Eu quero lembrar para vocês que pode ser que alguém assista o vídeo que já conhece de React e vai reparar que talvez eu não esteja usando as melhores práticas, alguma coisa do tipo. Eu peço desculpa, porque o intuito aqui é mostrar mesmo para quem está começando como usar um props, como usar um state, tá bom?
Visor. Vamos ver se ele está dando algum pau. Vamos deixar aqui do lado. Ok. Deixa eu startar ele. Certo. npm start. Ah, tá. Ele está reclamando que ainda não foi definido. Justamente, porque a gente criou e ainda não chamou. Beleza, era isso mesmo que eu estava esperando. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos criar os nossos states. Como eu disse, o states ele mantém os dados ali de dentro do componente, tá? Então, ou seja, ele mantém as informações daquele componente. Então nós vamos criar um state para... Como eu já tenho pronto, eu já sei os states que eu tenho que criar, tá? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos falar, pô, a caça é bom para programar mesmo, hein? Já sabe até tudo de cor, não, é que eu já fiz antes, né? Claro. Número anterior, 7. Ah, tá, ó, que interessante, é bom que agora aqui eu já mostro para vocês. O que a gente vai fazer, a gente vai estar usando os hooks do React. Antes, eu até fiz uma publicação, na verdade um memezinho, um postzinho em que eu explicava quando tinha classe de componente de classe de função. Aqui no caso, como a gente está usando de função, a gente vai usar um hook que chama useState, tá? É bom que vocês já vão sendo introduzidos a esse conceito do useState, ao invés de usar os setStates e tudo mais, tá bom? Então, vamos começar esse número interior aqui, nós podemos deixar ele como 0. Percebam, quer ver? Deixa eu clicar no useState. Ó, ele retorna pra gente um array, tá? Então, o que a gente tem um array? A gente tem o primeiro que seria o nosso hook, a nossa variável, e o segundo seria o método para a gente setar ele. Então nós vamos desmembrar aqui nos dois, ó. Então vai chamar aqui, ó, set número anterior, tá? Então quando a gente quiser usar o número anterior, a gente usa ele, e quando a gente quiser alterar o valor, a gente usa o set número anterior, certo? Vamos construir também aqui, ó, o número do visor, tá? Vou colocar de número visor, que é o valor que vai ser setado no visor. Número visor. Vamos iniciá-lo com valor zero, em branco, tá? Vamos criar também a operação, mesma coisa. Por quê? Porque a gente vai ter que armazenar a operação para a gente tomar a decisão de qual que a gente vai usar. Então, useState. Eu vou deixar ele vazio, iniciar vazio, const. Agora a operação selecionado. Certo. Operação selecionado. E aqui não é chaves. Certo. Se a operação foi selecionada, na verdade ele é um true ou false, tá bom? Eu vou mudar, eu vou colocar is operação selecionado, set is operação selecionado, tá bom? useState. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mesma coisa por igual selecionado, para a gente saber quando ele foi selecionado. Is igual selecionado e set is igual selecionado, beleza? E já vamos iniciá-lo com falso. Isso, maravilha. Gente, o que eu tive que fazer? Eu fiz uma lógica aqui que é até bom para a gente poder já treinar outras coisas do JavaScript, que é o seguinte.
eu criei um mapa de operações, tá? Eu vou colocar ele aqui e depois vocês vão entender melhor por que eu estou criando esse mapa de operações. Então eu criei aqui, ó, operações, ele é um mapzinho, beleza? Aí o que eu vou fazer? Para cada operações eu vou mapear ele para uma função. Então vem cá, vamos fazer assim, ó. Por mais, eu vou criar a operação de somar. Beleza? Olha tanto que o JavaScript é da hora. Agora aqui eu vou fazer outro, ó, set, vamos para outra operação. Qual operação que a gente vai fazer agora? Vou fazer o de menos. Operação subtrair. Vai ficar vermelhinho aqui com pau, porque a gente ainda não criou ele, tá bom? Lá não é definido, então pode ficar tranquilo. Foi o que eu falei, eu já tenho ele feito aqui. Eu sei o que está acontecendo. Agora é o de dividir. A gente vai usar a operação dividir. Certo? E por último, a gente vai usar o de multiplicar. E fica aí para vocês o desafio, caso vocês queiram criar alguma outra operação. Sei lá, raiz quadrada. Não sei. Como diria o Chaves, eu só sei fazer com maçãs. Cadê? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um para cada. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui de interessante. Eu não consigo, beleza. Vamos criar uma função para cada um. Function. Aqui a gente não consegue usar aerofunction, tá? Então a gente vai ter que fazer assim na raça. Eu vou colocar os dois números que a gente vai fazer uma operação de somar. E então a gente precisa de dois números. Tudo bem? O que a gente vai retornar? A gente vai retornar o quê? A gente vai fazer a soma, no caso aqui na... Eu vou fazer o da soma primeiro, então a gente vai fazer a operação de somar, claro. E aí a gente vai pegar e já vai setar lá no visor, tá bom? Então vamos lá, ó, set, número visor, entendeu? Que a gente vai usar ele agora para a gente colocar lá no nosso visorzinho. Set número visor, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o num 1 mais o num 2. Acho que até aqui não é segredo para ninguém, né? Beleza? Só que a gente vai fazer o seguinte. Como a gente vai estar usando pontinho para colocar flutuante, eu coloquei já dentro de parênteses e já vou fixar ele em duas casas decimais. Beleza? E já vou pôr toString, por quê? Porque o nosso visor ele vai ser string para poder aceitar os nossos pontinhos. Maravilha? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o mesmo para os demais. Então fizemos o somar, vamos fazer o subtrair, sem segredo nenhum. A gente vai subtrair o número dele, mesma coisa. Operação, set, operação subtrair. Cacete visor, número visor. Comendo bola, né, Cássio? Agora nós vamos fazer o dividir. O dividir também não tem segredo. Beleza? Agora nós vamos fazer o multiplicar. Operação multiplicar. Tá? A gente vai usar o nosso querido multiplicar. Bom, aqui nós fizemos as operações. Deixa eu colocar aqui, ó, operações. Depois eu vou deixar esse código lá no GitHub para vocês, tá? Beleza. Eu não vou colocar aqui para rodar, porque vocês vão perceber que ele ainda vai estar com problema. Então não adianta eu ficar, né? Ainda não foi definido e tal. Então vamos criá-los agora. Vamos lá, vamos criar essas operações agora. As ações. Deixa eu colocar aqui, ó. Ações início e ações fim, tá? Então vamos começar. Primeiro a gente vai criar o selecionar dígito. Então, vamos lá. Function. Deixa eu ver se tem algum atalho aqui. Ah, não vou perder tempo não, vai. Certo?
O selecionar dígito, a gente vai precisar do valor de cada componente e passar para essa ação, tá? Então eu já vou pegar ele aqui, ó. Aqui, ó. Que é o valor do dígito, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai validar se a operação foi selecionado ou se o igual foi selecionado. Por quê? Porque senão a gente não teria como saber, por exemplo, você digita o número 1 e você depois vai digitar o número 2. Por quê? Porque a gente poder fazer a concatenação no visor. Então, por exemplo, se você quiser digitar o 11, você vai digitar 1, você vai digitar 1 de novo, ele vai concatenar e vai colocar no visor. Mas se você digitar 1 mais, como ele é uma operação selecionado, eu não posso concatenar, então eu preciso de fazer essa distinção, tá? Então a gente vai validar, ó, se a operação selecionada, se is operação selecionada ou is igual selecionado, aí o que ele vai fazer? Ele vai setar o número no visor, tá? O que ele vai fazer? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que pegar daqui do próprio componente? Então a gente vai pegar do valor target value, beleza? A gente vai setar a operação selecionado. Is operação selecionado? Como eu coloquei aqui em cima? Deixa eu ver. Is operação selecionado. Set is operação selecionado falso, porque ele não escolheu nenhuma operação. Is igual selecionado? Não. Também não setou. Então, ó, percebam que aqui a gente já está trabalhando com o estado. Se não, o que a gente vai fazer? A gente vai setar o número do visor com o quê? Com o número do visor que a gente já tem, tá? Então a gente vai pegar o número do visor que já tem e vai concatenar com quem? Com o valor que a gente passou, tá? É assim que a gente vai fazer. Beleza? Então na hora que o cara colocou na opção selecionar, vamos até dar um console.log aqui, ó, só para a gente acompanhar ele, o número do visor. Beleza? Então a gente fez isso. Agora vamos fazer o seguinte, como ele já está vendo se tem operador selecionado ou não, já vamos fazer os operadores, que a gente já tira esses erros que estão aparecendo aqui, beleza? Então vamos criar uma função chamada selecionar operador, tá? A gente vai precisar da operação que a gente está passando. Nesse caso aqui, continua sendo valor, tá? Que é esse valor aqui, ó, operação de mais, operação de menos, para depois a gente vir aqui no nosso mapa e saber qual função. Então se amanhã vocês quiserem adicionar uma outra opção, vamos ver lá, raiz quadrada, você vai adicionar, você vai criar e você vai colocar a ação do raiz quadrada, tá bom? Que é o que você vai chamar, só um minutinho. Então vamos lá, selecionar operador, operação que a gente vai enviar para o método, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai setar a operação selecionada, qual foi o que a gente usou aqui mesmo? Set operação. Então a gente vai setar a operação com a operação passada, mas perceba que a gente está pegando aqui do nosso valor. Então é o mesmo esqueminha daqui, a gente vai pegar do target value. Vamos lá, ó, operação ponto target ponto value. Então a gente vai pegar ele, beleza? A gente vai falar que a operação foi selecionada, lembra, para a gente poder fazer essa parte? Então a gente vai pôr um set is operação selecionado. A gente vai falar true para ele, que a gente está selecionando, para a gente tomar a decisão de fazer o cálculo mais para frente, tá? Agora a gente vai setar o número anterior, que a gente precisa de guardar ele
para a gente poder fazer as nossas operações, tá bom? Qual que vai ser o número anterior? É o que está no visor. Então a gente vai manter ele guardadinho no número anterior, beleza? Então aqui a gente já tem o seleciona operador. Ficou faltando mais algum? Ficou faltando a operação igual. Vai ter um limpar também, mas vamos por para o igual. Function igual para... O que o igual tem? O igual nesse caso, a gente não precisa usar a operação dele, tá? Então fica bem mais fácil para nós. Só que o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai ter que usar um if para a gente validar se o número do visor tem alguma coisa lá dentro, tá? Então a gente vai pegar o length dele, vamos ver se ele é igual a 0. Se ele for igual a 0, a gente dá um return e não faz nada. Deixa eu... Cara, eu sou cheio de pôr as chaves erradas. É por causa do teclado. Então a gente dá um return e não toca o barco. Porém, se a operação for igual e tiver alguma coisa no visor, a gente vai setar o is igual selecionado para true, óbvio, né? E a gente vai fazer o seguinte, agora que é o legal, que a gente vai fazer na hora que a pessoa clicar, quem estiver consumindo a calculadora, clicar no igual, a gente vai ter que saber qual que é a operação para a gente realizar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá nos operações, a gente vai dar um get, o que a gente vai pegar? A operação que foi passado, tá bom? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente seleciona a operação, aqui ó, entendeu? A gente pegou, ai que bom que eu olhei aqui, porque tá errado. É o set operação. Olha, já ia ficar louquinho aqui na hora de descobrir aqui, ó. Set operação, aí a gente mostra a operação. Então o que a gente faz aqui, isso aqui, ó. A gente está pegando a nossa operação que foi setada aqui, ó, na operação que a gente usou aqui, ó, set operação. Então aqui nesse momento a gente está falando se é mais, menos, multiplicar ou dividir, entendeu? Então a gente vai pegar ele aqui, ó. Quero pegar o mais, então vou pegar essa operação. Beleza? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela operação. Como a gente está usando o ponto flutuante, a gente vai fazer um parse float. A gente vai pegar o número anterior, que é o que a gente tinha pego lá do visor, tá? Então é número anterior. Certo? Aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar o segundo parâmetro. Eu já vou explicar para vocês. Que é o número do visor. O número anterior e o número que está no visor agora. Por que eu estou passando por parâmetro? Porque vocês vão ver que as operações elas recebem 2 parâmetros, tá? Então é isso que ele vai fazer. Então, por exemplo, ele clicou no 1 mais... Depois eu vou mostrar passo a passo. Mas na hora que ele clicou no 1, ele vai selecionar o dígito. Não é nenhuma operação, ele vai lá e joga no visor. Ele selecionou o mais... Ele vem aqui e vê esse operador, ó, se seleciona o operador. Ele seta o operador, no caso o mais, fala que foi marcado uma operação, puf, altera o visor, para o número anterior com o número do visor. Aí ele vai, aperta de novo 2. Mesma coisa, ele vem e vê, tem selecionado, tem seta o número do valor, seta a operação como falso, igual falso, e quando ele der o igual, ele vem aqui e faz toda a soma, tá? Agora vamos fazer o limpar. Limpar. Limpar a gente não tem parâmetro, que a gente vai ter que fazer nele. Limpar o visor, o número anterior. Tá? Set número anterior. A gente vai limpar o visor. Tá? A gente vai limpar a operação. Tá? E a operação selecionada a gente vai setar como false. E o is igual selecionado também vai ser com false. É o limpar. Esse Czinho é o limpar, é o zerar a calculadora, tá? Vamos ver se está rodando agora. Opa, perfeito!
Lindo, lindo. Vamos dar um Ctrl R. Percebam uma coisa, ele não está alterando o visor. Por mais que você aperte, ó, ele não está alterando. Vou dar um F12 aqui, ó. 1, 2, mais 3, ó. Não está fazendo nada. Certo? Porque é o visor. Vamos dar uma olhada aqui no nosso visor. Cadê o componente visor? Aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já tá fixo. Então o que a gente vai passar pro visor? O número do visor. Ver se o visor já está esperando. Props valor. Vou passar lá. Deixa eu fechar essas outras. A gente vai ficar louco aqui. Passo o valor pro visor. Então ele vem e pega o valor. Certo. Ver se já vai começar a funcionar. Ele não tá pegando. Então, ele não tá gravando pelo seguinte. Tá vendo que a gente tá apertando o botão e ele não tá... Eu coloquei um log aqui, ó. E ele não tá logando os dígitos. Por quê? Porque a gente não tá chamando no componente botão o nosso callback. Porque percebam aqui, ó, a única coisa que ele tem é o class name com o estilo dele que a gente passou, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai colocar para quando ele der um on click, ele chamar o... Quando ele der um clicar no botãozinho, ele vai chamar o props ação, que seria esse aqui, ó, pra gente mostrar para vocês. Aqui, ó, o ação. A gente não tá capturando ele. Então a gente vai pegar o ação, tá? Lá no on click. A gente vai pegar o... Certo? É isso aí. Coloquei no lugar errado. Descobri que ele não ficou verde. Aí, então a gente vai ter aqui, ó, o value dele, que a gente também vai ter que passar para a gente poder pegar. Senão a gente não vai ter esse valor lá na hora da gente pegar do target. Esse valor, né? Valor. Então tem aí o value, a gente tem o class name e a gente tem um click agora. Tá? Pronto. Props valor, também eu vou deixar ele aqui, beleza? E o botão fechar. Tá bom? Então o que acontece? Na hora que a gente passa, que a gente vai pegar esse valor no seleciona dígito, a gente tem que aproveitar ele e colocá-lo lá no value do componente, senão a gente não consegue pegar. Vamos ver se agora ele vai funcionar e pegar os dígitos. Deixa eu limpar aqui. 9, olha, já bateu até num breakpoint que eu coloquei, ó. Operação selecionada igual ou não. Deixa eu tirar o breakpoint só pra gente manter o console, tá? Então apertei o 9 mais 9, ele deu um pau. Vamos entender aqui por que ele deu esse pau. Type erros igual... Ah, sim! Ele não é uma função. Aqui, ó. Eu cliquei no erro só para mostrar para vocês, ó. Ele foi direitinho, ó, na linha 45, ó. Is igual selecionado, não. É set is igual selecionado. Vamos lá no 45. Aqui é ao vivo, galera. Assim mesmo. Aqui, ó. Set is igual selecionado. Tá. Consome 7 mais 3, 10. Tá? Então a nossa calculadora é isso. Vou limpar, sei lá, ó, 77 mais 3, 80. Limpo 5.5 mais 2,
8. 8 mais 2, 10. Cadê o dividido? O dividir. Eu tirei ele daqui, ó. Só eu mesmo. Deixa eu ver onde que ele ficava. Ah, na verdade a gente não tem o dividir. Beleza, é bom que agora vocês vão conseguir fazer. Fica como desafio adicionar o dividir. Eu achei estranho por causa daqui, ó. Deixa eu ver o CSS, o que pode ser que a gente deixa o igual. Aqui eu estou usando no botão o estilo igual, tá? Vamos ver como eu estou usando o estilo lá. Vamos ver. LI, class name. Aqui. Class name. Props. Ponto. Estilo. De novo colocando errado. Presta atenção. Beleza? O class name aqui. Eu vou colocar. Vamos usar assim. Certo? Beleza, tá? Maravilha, maravilha. Tô aqui no botão, deixa eu dar uma olhada aqui no CSS do botão, ó. Tá, eu tô usando dígitos igual, por isso que eu coloquei aqui no botão concatenei dígitos, tá bom? Então a nossa calculadora é isso. Finalizamos aqui a nossa calculadora. Tem coisas a melhorar? Com certeza. Hoje eu não consigo, por exemplo, digitar 3 mais 6, que seria 9, mais 1 e ele dá 10, ele está dando 7. Por quê? Porque ele pega ele faz a soma só de dois números, ele não tem um histórico dos números que foram digitados. Então, mais uma vez, é mais um desafio para vocês tá assumindo, beleza? E dando uma recapitulada bem rápido já para a gente concluir esse vídeo. Então o que a gente fez dessa vez agora? A gente aprendeu os hooks e hoje a gente usou o setState. Para quem já mexeu com React sabe que tem o initialize dele e o setState, que você passa um objeto. Aqui no nosso caso agora é muito mais fácil, você usa um set e o próprio variável, que é desmembrado aqui do retorno dele, ó, que é um array que o useState está retornando, tá? Então a gente criou eles, esses são os valores default que a gente quis. Nós mapeamos cada uma das operações, então você já tem o dividir aqui para você brincar. Você pode estar colocando ele aqui, deixar o igual, enfim, tá? Fica de desafio para vocês. Então aqui a gente tem mapeado, então já está mapeado o dividir, beleza? Aqui quando ele tem dois props, tem o valor, a ação. O valor a gente seta no value mesmo. O onClick é a nossa ação, aqui é o valor do dígito e aqui é o class names dele, beleza? Então na hora que ele seleciona o dígito, que ele clica, o componente chama o callback, que é o onClick dele, então ele já vem aqui e aciona ele. Ou seja, a gente está falando, na hora que clicar no botão, ó, o componente botão, eu quero que no onClick seu, você me execute essa ação, ó, então selecionar dígito. Então por isso que quando ele clica, esse onClick é ativado. Esse onClick sendo ativado, ele chama esse callback. Aí okay, vamos tirar esse console, que depois eu jogo no Git vai esse console. Então o que ele vê? Se for operação, deixa eu tirar esse número do visor também.
Então, se for operação selecionada ou se for igual, ele seta no visor, seta que a operação seta igual, senão ele vai lá e joga no visor concatenando. Não tem nada de segredo. Qual que é o operador dele? Ele vai lá e seta no operador, fala que o operador foi selecionado e seta o que está no visor para ele ficar guardado como um backupzinho no número anterior. O igual, se não tiver nada na tela, ele cai aqui. Então, se tiver aqui, ó, você apertar o igual, ele vai cair nesse if, senão ele passa reto. Aqui ele pega a operação que foi digitada. Então, quando você clica aqui na operação, você está falando qual que é o operador que você ativou. Então, ele pega a operação que está mapeada aqui, faz o cálculo e morreu a cocota. Beleza? Que aqui, ó, no próprio operador a gente já dá um seta no visor. E aqui a gente conclui mais a última parte. Tá bom? Deixa eu voltar a minha câmera aqui. Então, terceira e última parte. Eu agradeço a vocês que participaram, que implementaram. Se quiserem deixar nos comentários, eu peço que deixem nos comentários sugestões de novos vídeos. Tá? Também ficou longo de novo, mas eu prometo que nos próximos vídeos que eu já estou planejando, eles vão ser vídeos curtinhos. Então não vai ser essa coisa chata. Claro que tem tutoriais que vai acabar sendo grande, não é assim também. Mas eu vou fazer já uma leva de vídeos pequenos, bacana para vocês, tá bom? Peço que vocês compartilhem nas redes sociais. Eu vou deixar aqui umas sugestões, na verdade eu vou deixar o 1, o 2 e a configuração de ambiente para vocês, tá bom? Valeu, obrigado. Dev Sem Fronteiras.